Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia com vocês no canal Reino em Pauta. Glória a Deus por este momento tão importante, dessas reflexões tão importantes, queridos. Nós estamos aqui já na mensagem número 13 do tema A Realidade da Nova Vida em Cristo. Gente, como é forte essa questão. Por isso eu estou demorando, estou indo até a mensagem 14, exatamente para poder esclarecer muito bem. E eu quero pedir que vocês possam acompanhar acompanhar no espírito todas essas reflexões. Eu sei que Deus vai ministrar fortemente o coração dos irmãos. Muito bem, a capítulo 4 de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso 17 agora, ela vai falar do procedimento dos filhos da luz. É incrível que o procedimento dos filhos da luz está relacionado com o próprio governo de Deus sobre os filhos. Porque o filho, ele tem o DNA do pai. Ele tem a visão do pai, o propósito do pai, tudo que é do pai está no filho, né? E aí existe um procedimento, e existe um aconselhamento, né? Um ensinamento do pai. O pai, ele ensina o filho, o pai instrui o filho. Por mais que o filho tenha o DNA do pai, mas ele precisa ser instruído. E a visão da palavra de Deus, o propósito é instruir os filhos de Deus a viver a realidade de uma nova vida. Né? Não é apenas o falar de uma nova vida ou dizer, é muito boa a nova vida. Não, é entender e viver, irmãos, o vivenciar a realidade dessa nova vida, certo? Então diz assim como eu digo a vocês, assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto. Olha bem o que Paulo está falando. No Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Então, ele está dizendo, eu aconselho vocês, mas não é eu, é o Senhor que está falando para vocês. Está insistindo para que vocês não vivam como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Quer dizer, o gentio, ele usa o seu pensamento, ele não renova seu pensamento. O pensamento dele é religioso, é sempre aquele pensamento, irmãos, todo dia a mesma coisa. Não, nós precisamos entender, compreender que Jesus Cristo é o nosso Senhor e viver a realidade gloriosa disso. Aí diz, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento de seu coração. Olha só, tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo a avidez de toda espécie. Meu Deus, então aqui, irmãos, Paulo está falando de uma questão muito forte, que é a questão da sensibilidade. Sabe, amados irmãos, no passar do tempo parece que as pessoas meio que perderam a sensibilidade. Parece que não dão ouvido mais às coisas. Parece que Deus está falando, e as pessoas não estão entendendo. Deus está falando que essa é a última hora e as pessoas estão continuando normal. Deus está falando assim, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, e as pessoas estão continuando a vida normal. Então, parece que não tem mais sensibilidade. Amados, Deus continua falando. A voz de Deus não é algo novo de agora. Deus continua falando desde séculos passados. É a mesma voz. Agora, nós precisamos atentar com diligência para dar ouvidos a essa voz, né? Para compreender essa voz, entender o que Deus está falando. Então, neste momento, que eu e você possamos mergulhar nesse entendimento para compreender tudo isso no Espírito e que Deus possa liberar esta vida sobre o nosso interior de forma tremenda, glória a Deus. Então, amados e queridos irmãos, né, que possamos ser sensíveis e não nos entregar à insensibilidade para não entender. Aí a palavra diz assim, todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Sim, glória a Deus, nós não aprendemos insensibilidade, nós aprendemos sensibilidade, nós aprendemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que o seu sangue já nos purificou de todo o pecado e que isso é uma realidade dentro de nós e nós precisamos viver esta realidade, né? Aí ele fala assim, de fato vocês ouviram falar dele e nele vocês foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Então, nós somos ensinados o quê? Nele. Olha que lindo a colocação reveladora, né?
De fato, vocês ouviram falar dele, certo? E agora nele vocês foram ensinados. Irmãos, ouvir falar dele é uma coisa, ser ensinado nele é outra. Então, eu continuo dizendo, irmãos, é o ser, não o ter. Eu tive um tempo que eu ouvi a voz de Deus. Não, irmãos, é ser ensinado por ele. É ser ensinado nele. Ser ensinado nele é muito mais forte do que ouvir a voz dele, que escutar um dia. É ser ministrado nele, é ele em você. A edificação, eu chamo essa edificação de constituição, né? Há um poder constitutivo muito forte nesse quesito, né? Aleluia. E aí diz assim, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe dos desejos de engano, né? Dos desejos enganosos, a seres renovados do modo de pensar. Então, amados, despir do velho homem. Olha só a palavra, né? Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Então, esse despir-se é entender que a nossa vida não é mais nossa. É entender que a nossa vida é Cristo. A nossa vida não tem mais no centro uma vontade humana. A nossa vida não tem mais no centro um querer humano. A nossa vida agora, ela é cristocêntrica, isto é, Cristo é o Senhor que está no centro da nossa vida e que direciona todas as coisas e que está com a mão estendida para nos abençoar todo momento, toda hora, todo instante. Isto é simplesmente poderoso. Eu queria que você fosse entendendo isso no Espírito e compreendesse o quanto você é importante para Deus. Ao ponto de Deus nos chamar e de Deus nos instruir, de Deus nos ensinar, de Deus nos dar, querido, a alegria de ver, de ter uma direção muito nítida acerca dessas coisas, dessas profundidades. Por isso eu costumo dizer, vamos mergulhar no profundo das profundidades, para compreender a grandeza que é fazer parte desse chamado, dessa visão e desse propósito. E poder então, irmãos, viver a realidade de uma nova vida em Cristo. Porque o cansaço religioso, o enfado religioso, sabe? Não há quem aguente, não tem quem aguente isso, amados. Então é preciso fugir desse enfado, fugir dessa coisa, dessa mesmice religiosa e tomar um novo rumo, um novo passo e dizer glória a Deus, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor e como igreja, corpo de Cristo, eu vou caminhar em vida e em viver. Vou poder vivenciar, irmãos, a realidade dessa grandeza de Deus na minha vida. Isso é maravilhoso, irmãos. Ninguém pode separar eu e você do amor de Cristo, nem a morte, nenhum problema, nenhuma situação, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. Então, que Deus continue revelando e se revelando de forma muito clara em nosso interior, irmãos. Esse despir do velho homem, esse sair do nosso entendimento, sair, irmãos, da nossa justiça própria, né? Temos que despir da nossa justiça própria, porque quem se lembra de Adão, quando pecou lá, ele tentou se justificar. Como que ele tentou justificar? Ele fez uma roupa para ele e para a esposa dele de folha de figueira. Então a justiça humana, ela é frágil, ela é fraca. A justiça humana não aguenta peso, né? A única justiça que aguenta peso é a justiça divina. O que Deus fez para Adão e Eva? Olhou para a roupa deles e falou, coitados, esses aí vai acabar loguinho, essa justiça aí não vai longe. O homem é volúvel, o homem é guiado pelo seu ego a partir do pecado, é guiado pela sua alma, pelo seu governo natural, né? Então Deus fez o quê? Deus fez uma roupa de pele de cordeiro para eles, irmãos. Aquela roupa que Deus fez representa o sacrifício de Cristo e a nova vida. Representa o revestimento de Deus, a presença de Deus, a vida de Deus agora no homem, acobertando o homem, cobrindo o homem. Então, eu e você temos essa vestimenta, não de folhas de figueira, mas temos uma vestimenta, irmãos, de pele de cordeiro. Aleluia! Jesus Cristo é a nossa veste, Jesus Cristo é o nosso Senhor, Jesus Cristo é o nosso tudo. Então fica firme com Ele, entendendo o propósito dEle e vivendo essa realidade de forma muito clara. Sendo assim, irmão, você vai viver a sua vida, você vai dar um
pulo para cima, você vai olhar para o alto e você vai dizer quão grande é o Senhor na minha vida. Você vai ver a grandeza de Deus, irmãos. E olha, está revelado. Deus já revelou essa grandeza. O grande problema, amados, é que as pessoas, elas pararam na insensibilidade. Então tudo que alguém fala, elas são insensíveis àquela fala. Se vai ler a palavra, elas são insensíveis à leitura da palavra. Tem gente questionando a própria palavra. Por que a Bíblia diz isso aqui, ali diz isso? Por que a Bíblia, por quê? Bom, quem sou eu para questionar a Bíblia? Aliás, a Bíblia é uma revelação. E para entender a Bíblia, eu preciso ler ela com oração. Porque se eu ler a Bíblia naturalmente, eu não vou entender. Para eu entender, eu preciso ler a Bíblia com oração, para ter a revelação da palavra, né? Então, olha só como é que é tremendo, né? Eu convido você, irmão, a pensar muito nisso que eu estou falando. Já já eu vou concluir as 14 mensagens com a mensagem 14, mas eu quero que você pense muito naquilo que eu estou falando, tá bom, queridos? Eu vou orar, agradecer a Deus pela sua vida. Pai, muito obrigado por mais um dia, por mais um momento. Que o Senhor nos abençoe grandemente, Pai. É a nossa oração agora, no santo, bendito e poderoso nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, no nome de Jesus. E até amanhã.